Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Bênção demais. Versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Vou indo por partes aqui, para que a gente possa entender. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos o quê? Humanos e fracos. E que fomos vendidos ao pecado para ser seu escravo. Então tem uma notícia para te dar essa noite. Obrigado. Tem uma notícia para te dar essa noite. Você é pecador. Você que está aqui nessa noite conosco, você é pecador. Eu sei que muitas teologias vão surgindo por aí, querendo trazer uma nova realidade, para que você possa vivenciar coisas diferentes. Mas aqui o apóstolo Paulo nos traz a realidade daquilo que Deus é, e daquilo que você é. Você é humano, fraco. E devido ao pecado, você se tornou escravo dele. Ah, mas não foi eu que fiz, foi Adão e Eva. O que eu tenho a ver com isso? Agora eu estou na igreja, eu já aceitei Jesus, eu não sou mais pecador. Vamos aprender hoje aqui sobre essa mensagem, sobre essa palavra. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Assim somos nós, que muitas vezes fazemos coisas que não gostaríamos. Às vezes a gente coloca a culpa na raiva, a culpa na ira, a culpa no outro, mas a palavra vai dizer o porquê que isso acontece. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. A palavra é muito clara. Sem o Espírito Santo de Deus, o que você seria? Da sua natureza caída, da sua natureza humana. Com o Espírito Santo, quais os pensamentos que você já teve que não foram bons? O que você já fez que não foi bom? Imagina sem Deus. Imagina sem Ele, sem Jesus. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Quer ver um exemplo para ficar claro para você? Nós exaltamos o que é ruim. As pessoas que estão do seu lado, quando ela faz coisas boas, é raro alguém que tem um coração de ir lá e agradecer e ser grato. Mas quando ela esquece de fazer, você é o primeiro a falar, a criticar. Quem é casado então, você vai no supermercado, esquece de trazer um chocolatinho para a esposa, vai ó. Quando você traz, vai falar o quê? Não é mais que obrigação trazer o chocolate. Assim somos nós como filhos, assim somos nós como pais, assim somos nós como amigos, egoístas,
pessoas que pensam em si, pessoas que desejam o mal do outro. Quantas vezes a pessoa que você se diz tão amigo dela, às vezes só porque agora tem mais pessoas próximos, saiu com um amigo e não te chamou, você deseja o mal, a morte para ela. São exemplos simples, para não falar dos graves, que nós como homens e mulheres, caídos, deturpados pelo pecado, pensamos. Versículo 22. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz. Feliz. A lei foi criada por Deus porque chegou um tempo na humanidade que o homem estava fazendo tudo que era mal. Era difícil olhar para a terra e achar um justo sequer. Aí hoje muitos vão dizer que são justiça de Deus. Nossa justiça de Deus é Cristo, foi Ele que morreu por nós. Foi Cristo, é através dele que nós temos vida novamente. Através de Cristo. Em Moisés, Deus instituiu a lei, sabe para quê? Para que a gente pudesse olhar e saber o que é errado. Saber o que é certo ou não fazer. Para ele apontar para nós, apontar os nossos erros. Não é porque tem a lei que a gente deixou de errar. Pelo contrário. Pelo contrário. E ele continua dizendo assim, ó: quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Enquanto estivermos nesse corpo, nós seremos pecadores. A palavra diz que dia a dia, de glória em glória, teremos que olhar para aquele que se entregou por nós, para que possamos ter vida novamente. Não é aceitar Cristo uma vez e achar que você está livre das aflições, das tentações, daquilo que o seu corpo deseja. Vai falar isso para um adolescente, um jovem que se converteu. Agora você não vai mais sentir vontade não de fazer as coisas erradas. Enfim, namora e fica sozinho os dois assistindo um filme lá. Dá ruim. É a natureza. Passa na cabeça assim, olha, depois não é casa, não é casa amanhã. Casa amanhã. Aí depois que casa, aí quase não faz. Esquece de fazer as coisas, né? Tem muita coisa, né? Rotina, aí é pesado demais, é muita preocupação, muito boleto. Aí peca de não fazer, né? É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Sabe o bem que você quer fazer? Você não consegue fazer por si mesmo. A palavra diz que o amor provém de Deus, que a alegria vem do Senhor, que a paz vem dele. A fé vem do Senhor. Nós fomos deturpados pelo pecado. Deturpados. A mensagem de hoje, o tema é: volte à sua essência. Volte à sua essência. E daquilo que estamos falando aqui, uma pergunta inicial para você, que com certeza você já fez várias vezes na sua vida. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? A construção de um homem ou uma mulher é pautada na perfeição que se originaliza em um ser que não somos mais. Sabe por que você tem tantas dúvidas de quem você é? Sabe por que você tem tantas dúvidas daquilo que você quer viver? Sabe por que você tem tanto medo da morte? Porque o ser que você foi criado para ser não existe mais. O pecado desconstruiu. Olha só, você não nasceu, você não foi criado para morrer.
mas para ser um ser eterno. Mas hoje, a morte te aflige. Quando é uma pessoa querida, alguém próximo, a gente se sente mal, a gente fica triste. Mas a vida aqui continua, certo? Quantas pessoas que estão aqui hoje, perderam pessoas hoje, perderam pessoas ontem, sua vida continua. Mas a sua indagação maior não é só sobre aqueles que vão, mas é quando você irá. O medo da morte, para onde você irá, como será? Essas perguntas que ficam no nosso íntimo, no nosso coração, baseada naquilo que nós somos criados para ser, mas que hoje não somos mais, por isso temos tanto medo. Temos dificuldades de saber quem somos, de encontrar o nosso destino, de dar sentido à vida, porque fomos desconstruídos de nossa originalidade. Então fica para você essa noite essa mensagem. É natural você pensar essas coisas, é natural hoje você se indagar, você se preocupar, você ter tantas dúvidas. Você foi desconstruído pelo pecado. Você precisa ser reconciliado, você precisa ser reconstruído. E sabe o que é mais complexo para nós? Não adianta as nossas forças, não adianta nada que nós vamos fazer para que isso aconteça. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Jesus, para que possamos voltar à nossa essência, voltar à nossa essência. Quem eu sou? Repita assim comigo, fala assim: eu sou um ser desconstruído pelo pecado, que não fui criado para morrer, mas viver eternamente. Quando você repete essa frase, você fala isso, é algo fácil de acreditar? É algo que você hoje, que está aqui, consegue realmente contemplar isso? Entenda, sempre faltará algo no homem sem Deus, sempre, um vazio inexplicável, que ninguém poderá preencher, ninguém poderá preencher. Quantas vezes você que está aqui tentou preencher o vazio do seu coração com pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes você que está aqui tentou preencher o vazio da sua vida, dar sentido a ela com coisas, com conquistas? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas pessoas que estão aqui olham no espelho, olham para dentro de si e falam: eu tenho tudo que é necessário para que eu me sinta bem, mas eu não me sinto. Porque às vezes você está aqui e muitas vezes é pregado sobre famílias que são desconstruídas, famílias que são disfuncionais, pais divorciados trazem traumas, e falam assim: eu não tive essa experiência. Minha família, meus pais cuidaram muito bem de mim. Eu tive uma boa formação escolar, eu tenho um bom trabalho, já tenho minha casa, já tenho meu carro, mas eu não tenho sentido na minha vida. Mas isso acontece porque nós, hoje, buscamos em coisas. Você quer ver aqui, ó? A maioria de nós buscamos insaciavelmente reciclar as coisas que temos. O carro do ano de 2020 já não serve mais. O de 2015, então, não dá. O celular de 2024 não pode mais, é o de 2025. As coisas vão sendo recicladas. Você tem uma casa, mas aí você olha que o outro tem uma casa diferente, você já não se sente bem. Começa a se lembrar, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que você desejou na sua vida, assim, você falou: cara, isso vai ser impossível, mas eu queria tanto, que vai me fazer bem? Qual que foi? Começa a se lembrar. Eu me recordo, no ano de 94, tem uns novinhos aí, né, tinha nem nascido, 94, sabe, foi a primeira coisa que eu desejei mesmo, assim, falando: vai mudar a minha vida. Eu queria um Super Nintendo, só que, gente, era muito caro, minha mãe não conseguia me dar nessa época. O que eu fazia? Eu ia na casa dos amigos jogar Super Mario Bros. Ia na casa do primo jogar o International Superstar Soccer.
O melhor lugar para se estar era onde tinha o Super Nintendo. A minha cabecinha ali com 6, 7 anos era isso. Aí um dia eu ganhei o tal do Super Nintendo. Alegria. Por um tempo parecia que aquilo preenchia tudo aquilo que eu era. Ah, mas em 99, acho que foi até antes, 97 eu acho, se não me engano, 97, isso mesmo, lançou o tal do PlayStation. Aí eu tinha qual? O Super Nintendo. Mas todos os outros tinham PlayStation, Léo. E aí, aquilo que eu desejei tanto, aquilo que trazia tanta alegria para mim já não trazia mais. Aí eu queria ir para casa do amigo para jogar, para casa do primo para jogar. E nas locadoras, que antes existia locadora, viu gente? Tinha locadora que você ia lá. As coisas que nós buscamos com tanto anseio, vai chegar um momento que não vai trazer mais sentido para nós. Porque nós somos seres insaciáveis. E muitas vezes nós fazemos isso com pessoas. E você está aqui hoje, e você está com pessoas ao seu lado, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Você coloca expectativas em pessoas que elas não vão jamais alcançar. Porque é o seu eu que está desconstruído. A sua natureza pecaminosa, que te faz olhar tudo de uma maneira que não é a real. Não é. E aí muitas vezes você termina um relacionamento falando assim, não, no próximo vai ser melhor. E você vê que era igual ou pior. Não é sobre pessoas, não é sobre coisas, não é sobre conquistas. É sobre você ser reconstruído. Reconstruído. É sobre você ser preenchido completamente pela ação divina e restituído pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. Quem nunca buscou o sentido da vida? Quem nunca buscou a felicidade? Quem nunca buscou entender ou saber o que sente? Quem nunca fez essas perguntas? Buscar o sentido da vida. Buscar a felicidade, então? O que é felicidade para você? Às vezes o que é felicidade para você não é felicidade para o outro. Às vezes o que te faz se alegrar por um momento, o outro se entristece. Mas são coisas que nós olhamos, coisas que nós almejamos. E aí eu volto e bato na tecla, aí você quer responder essas perguntas, tentando achar essas coisas em pessoas, em negócios, em lugares, em prazeres, e você não vai encontrar. Não vai encontrar. Essas coisas não podem preencher e dar significado à sua vida. Somente Deus pode. Somente Ele. Grandes estudiosos tentaram responder essas perguntas. Clarice Lispector uma vez disse assim, quem sou eu? Quem são os outros? Vários eus. Nunca um verdadeiro eu. Ela passou a vida procurando o que ela chamou de a coisa. O entendimento daquilo que ela era, do eu. Quem te viveu e não conheceu o Númina, que ele buscava, que era o eu. Freud jamais esgotou o inconsciente. Wilfred Bion, um psicanalista bem conhecido, passou sua vida procurando o ó, que era o eu. Enfim, apareceu um psicanalista inglês, Donald Winnicott, que criou uma teoria em sua clínica e a chamou de verdadeiro self, verdadeiro eu, e falso self, falso eu. Falso não no sentido moral, mas uma espécie de estrutura que a criança faz desde seu nascimento para evitar o contato com o verdadeiro eu. O processo analítico winnicottiano é uma constante procura e descobrimento do eu verdadeiro. Muitos estudiosos tentaram descobrir qual que é o eu verdadeiro, qual que é a forma correta de um ser humano ser.
Não há essas respostas. Não há. Porque de um homem ou uma mulher desconstruído pelo pecado, muitas coisas podem afetar aquilo que ele é. O seu corpo físico, o seu emocional, o seu psicológico. Você pode ser transformado e afetado por homens, por ambientes, pode ser levado a muitos lugares para achar que é alguma coisa, para deixar de ser alguma coisa. Quantas vezes você se envolveu com pessoas tentando se sentir pertencente àquele lugar? Se encontrar não naquilo que você acha ser o melhor, mas naquilo que as pessoas dizem ser o melhor. Ou pior, muitas vezes você tentou achar sentido em você mesmo, em suas emoções, em suas ações, para suprir esse vazio, isso que foi perdido. Quem você é? Quem você é? Sabe uma coisa que é engraçada? Pensa na pior pessoa que você já conheceu. Às vezes você, com tantas ações que não são boas, quando você vai criar um novo ser, quando você vai criar um filho, seja ele fisiológico ou seja adotado, você quer o melhor ou o pior para essa criança? O que você quer? Independente de quem seja, não quer que seja um ser ruim. Deseja que essa pessoa seja amável. Que essa nova pessoa seja obediente, responsável, sociável. Qualquer pessoa em boa consciência criam pessoas para serem parecidas com um vestígio daquilo que é. Ou seja, da nossa forma original da criação em Deus. O que eu quero para o meu filho é que ele seja melhor que eu. O que você quer para os seus filhos? Que eles sejam melhores que vocês. É isso que nós buscamos. Muitas vezes não nos compreendemos, muitas vezes não sabemos quem somos, não sabemos para onde iremos. Mas na necessidade, no momento de demonstrar o afeto por alguém que amamos tanto, desejamos muitas vezes para ele aquilo que nem somos. Quantas vezes falamos com os nossos filhos, falamos com os nossos irmãos, com pessoas que amamos, com amigos, para que eles façam algo que é bom, sendo que nós mesmos não fazemos isso. Por algum tempo eles podem até seguir, por algum tempo eles podem até te ouvir, mas se as suas ações, se aquilo que você é, não demonstrar aquilo que você fala, chega uma hora ele não vai te ouvir mais. Não vai. Não vai. Guarde isso. O homem em sua busca insaciável e incansável de saber quem é, ou de criar alguém por aquilo que ele acha que é, deixa brechas para as mentiras de si mesmo, dos outros e de Satanás. Eu vou dizer algo aqui para você guardar no seu coração, se você quiser anotar. É quem você não é. Quem você não é. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é um inútil, você não é um rótulo, você não é uma marca, você não é rejeitado por Deus. Essas mentiras que lançaram sobre a sua vida, essas mentiras que pessoas falaram para você, que o diabo colocou no seu coração, colocou na sua mente, quer que você acredite que você é tudo isso, mas você não é. Quer te paralisar, quer te fazer não viver realmente aquilo que você foi criado para ser. De maneira consciente, você não sabe quem você é. Porém, inconsciente, você sabe que falta algo no seu eu, no seu coração, no seu íntimo. Você sabe. Você pode estar aqui hoje e não reconhecer que é Deus que falta na sua vida, mas você sabe que falta algo na sua vida para te transformar. Eu lembro até hoje, fiquei por 4 anos longe dos caminhos do Senhor. Mas um dia, em uma frustração grande da minha vida, que eu estava com o pé quebrado,
dentro do meu quarto. Eu lembro que me veio coisas na minha mente, no meu coração, sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre aquilo que eu era naquele tempo, e eu falei, eu não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa que não tem os sentimentos por ninguém. Não sou essa pessoa que só tem indiferença. Eu nunca fui isso, por que eu vivo dessa forma agora? E eu falei, falta algo em mim. Mas eu não dei o braço a torcer que era Deus, não dei. Quantas vezes busquei em coisas, busquei em pessoas, busquei em conquistas, mas todos os dias, a cada manhã, o vazio era o mesmo, independente de conquistar ou não aquilo que desejava na noite anterior, era o mesmo, era o mesmo. Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo continua e diz assim, o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer vida me trouxe morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? Claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. A lei de Deus vem para nos mostrar que somos falhos, que somos pecadores. Ela só evidencia aquilo que nós somos. E de maneira nenhuma temos a capacidade de nos tornarmos completos novamente. A lei vem para mostrar que somos falhos e para mostrar assim, você não consegue sozinho ser completo de novo. Não consegue. A palavra diz que se por um homem, se por Adão entrou o pecado no mundo, pelo segundo homem, por Jesus, o pecado sairia do mundo. Na graça estabelecida em Jesus. Que se um dia o pecado abundou em sua vida através da graça em Cristo, superabundou, demais a graça dele, a graça de Jesus, é ela que transforma, é ela que modifica o seu eu, porque senão, por muitas vezes você vai continuar perguntando quem é você, qual o seu propósito, qual o seu destino. Entenda, nessa natureza nossa aqui, essa identidade física, natural, no nosso corpo, que é baseada nas nossas características físicas, sociais, culturais, psicológicas. Nós somos falhos e pecadores, podemos ser influenciados por todas essas coisas, pelo ambiente. Somos afetados pelo pecado, pelo inimigo. Essa natureza nossa, corporal, ela pode mudar. Pode mudar. Mas a nossa identidade espiritual, por outro lado, é eterna, imutável, é inabalável. Ela não pode e não muda. Ela não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, do que temos ou não temos, do que os outros pensam ou dizem de nós. Não depende. Ela depende apenas do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é sobre o que você pode ou não fazer, não é sobre aquilo que você pensa que é certo ou errado.
é sobre aquilo que os outros pensam sobre você. É sobre aquilo que Deus fez por meio de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus te criou. Antes de que você existisse, antes de que o primeiro homem fosse criado, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. Quem você é? Alguém que nasceu para estar na presença de Deus, alguém que nasceu para governar, alguém que nasceu para ser totalmente ali preenchido por Deus. Preenchido por Deus. E por isso Jesus nos ensina algo muito importante. Que é necessário nascer de novo. Então nessa natureza hoje, nesse corpo hoje que estamos, essa forma que estamos hoje como pecadores, é necessário nascer de novo. É necessário. Em Nicodemos, o velho homem precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Jesus falou isso para um fariseu, para um religioso, para um homem que foi escondido atrás de Cristo, porque sentia em seu coração que ele era vindo de Deus. Mas como ele era religioso, como ele era alguém que tinha o conhecimento da lei, ele não queria ser visto pelos outros. Ele foi à noite e procurou o mestre. E Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. João 3, versículo 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a palavra diz que quando o homem foi ser criado, Deus pegou o barro, o pó da terra, fez o molde. Enquanto estava só o molde, só o barro, não havia vida. Não havia vida. Mas houve um momento em que Deus soprou a vida naquele molde, naquele barro, soprou o fôlego de vida, o fôlego de Deus habitou no homem. Ali houve vida, ali o homem foi criado. O homem foi criado. Enquanto o homem era só o pó da terra, não tinha vida, mas a partir de ter o Espírito de Deus, ele viveu. Ele viveu. Agora, alguém semelhante a Deus, criado como Ele. É isso que a palavra diz, que nós somos. Mas teve o porém, a desconstrução, o pecado que atingiu, que destruiu. Por isso a importância de entendermos que hoje, todos os dias, temos que nascer de novo. Nascer de novo em Cristo. Em Cristo. Sermos resgatados por Ele. Ele que traz luz ao nosso entendimento. Ele que tira as trevas do nosso coração, que ilumina o nosso caminho. Ele que é a verdade, que transforma. Ele que nos resgata. Ele que nos faz voltar à essência da originalidade. Jesus. Jesus. Se éramos distantes por causa do pecado, se éramos afastados por causa das nossas próprias concupiscências, porque houve um tempo em que Deus entregou o homem aos seus próprios pecados, entregou o homem a si mesmo. Mas Jesus nos resgatou, Jesus nos alcançou, na cruz do Calvário Ele nos trouxe vida novamente.
Ele soprou o fôlego de vida em nós. Jesus nos justificou. Nos justificou. Em Cristo somos justificados agora. Você que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se agora está em Cristo, todas as coisas que eram antigas se passaram. E surgirão coisas novas. Porque você está em Cristo. Está em Cristo. Viva pela marca do sangue do Cordeiro derramado por você. Porque é ela que te traz a essência da eternidade. É ela que te traz a identidade de filho e filha de Deus. É ela que superabunda a graça de Deus em seu coração. Foi Cristo que te salvou. Cristo que te salvou. Quem você é? Alguém que foi amado primeiro, alguém que foi resgatado, alguém que foi ali encontrado em meio aos delírios, em meio aos pecados. E agora é chamado de filho e filha de Deus. Mas a palavra é muito clara. Que todos os dias, a cada manhã, precisa se renovar isso em nosso coração, que nós somente somos santos em Cristo Jesus. Que de glória em glória temos que olhar para Ele e entender que é através dEle, que é por Ele, não por nós. Porque se você achar que é suficiente, se você achar que agora você não é mais pecador, vai dar ruim para você. Vai chegar uma hora que você vai estar entregue novamente às concupiscências da vida. Porque é em Cristo. É em Cristo. A Bíblia nos ensina que quando nascemos de novo, a nossa velha natureza pecaminosa morre. E recebemos uma nova natureza divina. E nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você precisa se despir do velho homem todos os dias. Você precisa se revestir de Cristo. Se revestir. Vestes novas agora em Cristo. A palavra diz que quando a capa era trocada, passada de um homem para o outro homem, a proteção que havia ali, aquele homem passava para o outro. Jesus é a nossa proteção. Jesus é quem nos faz estarmos longe da nossa natureza pecaminosa. E agora, através da natureza divina, que é o Espírito Santo que habita em nós, podemos ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, mas provenientes da verdade que é Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. O apóstolo Paulo começa a dar instruções. Abandona a mentira. Mas nós temos uma cultura da mentira. Vivemos e falamos mentiras. É muito mais fácil você contar uma mentira do que você falar a verdade, porque a verdade dói. Não é isso que é falado? A verdade machuca. E aquele medo da esposa te ligar e falar assim, você lavou a louça que eu pedi? Aí você olha para a louça e fala assim, lavei, amor. E a louça está lá. O medo que você tem. Quantas vezes você fala mentiras, você conta coisas que são pequenas por medo de falar a verdade. Quanto mais nas coisas que são importantes, nas coisas grandes, você vai ter receio de falar.
Eu já perdi, sabe, uma grande amizade por contar uma verdade. Já perdi. Mas ou você entende que a verdade é mais importante, ou você vai viver uma mentira sempre. Uma mentira sempre. O apóstolo Paulo fala assim: você precisa se despedir de si mesmo. Não mais essa natureza pecaminosa. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Você vai se irar. Você vai se irar. Sabe o que não pode? É você permanecer na ira, é você, através desse momento ali que você está irado, você pecar, você ferir pessoas. Quando for assim, fica quieto, fica quieto. Quando a palavra diz assim, ó, não deixe o sol se pôr, não é somente sobre assim, então eu não vou dormir antes de eu resolver essa discussão, não é sobre isso. É sobre você não deixar isso entrar no seu coração. Quantas pessoas até hoje, depois de você irar-se contra elas, depois de você discutir, depois de você brigar, até hoje você tem mágoa dela. É sobre liberar perdão. É sobre ser alguém livre em Cristo Jesus. Em Cristo. Para que o diabo não tenha legalidade na sua vida. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aqui fica fácil, né? Quem não roubava, não rouba mais. Eu vou falar algo mais profundo com você. Quer dizer, até hoje você faz. Você rouba emoções, você defrauda pessoas. Você faz elas acreditarem em coisas que você diz quando você age completamente diferente. O que Deus quer nos ensinar é que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para que possamos ser semelhante a Ele, ser parecido com Ele. Todo tempo você precisa olhar para Cristo. Olha isso aqui, ó, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que o ouvem. Não é só sobre falar palavrão, porque eu acho que crente já devia entender que não pode falar palavrão, né? É sobre aquilo que você for falar. Se não for edificar o outro, fique quieto. Fique quieto. Da sua boca hoje, que transparece o que está no seu coração, que saiam palavras que transformem vidas, que curem, que renovem, que traga paz, que traga amor, não que traga destruição. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não há um homem sequer que é digno, todos nós fomos destituídos da glória de Deus e somos pecadores, todos nós. Somente em Cristo, somente através de Cristo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Espírito Santo, como pedimos perdão a você nessa noite. Isso é muito falado, isso é clichê, você não pode enganar as pessoas, você não pode enganar ninguém. Mas você engana, ou você acha que engana. Mas o Espírito Santo que habita em você, a palavra diz que ele é o selo daquilo que você é. O selo é aquilo que confirma a sua originalidade. Uma carta que foi enviada por Deus, que através de Cristo agora você tem um destino santo. Agora você é santo, semelhante à imagem de Deus. Mas você peca contra o Espírito todos os dias, enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quem você é? Alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que é humilde. Alguém que entende que em Jesus você volta à sua essência. Todos os dias você precisa estar em Cristo.
com a mente de Cristo, querendo agradar o Espírito Santo. Se coloque em pé no seu lugar nessa noite. Nós vamos finalizar. Eu tenho algumas perguntas, algumas coisas para falar para vocês aqui. E eu queria que você fechasse os olhos nessa hora, para que nada tirasse a sua atenção, para que você possa entender quem você é, para que você possa voltar à sua essência. Quem você é? Feche seus olhos. Quem você é? Quem você é? Você é obra de Deus, criado de maneira especial. A palavra diz que todas as coisas já haviam sido criadas, desde todas as coisas da terra até as criaturas. Mas quando Deus criou o homem, Ele falou: isso é muito bom. É muito bom. Você é a imagem e semelhança de Deus, a pérola, a coroa da criação. Deus se agradou em criar você. Ele falou assim: ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é semelhante a Deus. Você é um ser com capacidade intelectual que domina e governa sobre a terra, sobre as criaturas. Você é um ser puro. Você é imortal. Você tem a vida de Deus. Através de Jesus, o Espírito Santo soprou fôlego de vida. Através de Jesus, você foi reconectado com Deus. Através de Jesus, a sua identidade foi restaurada. Através de Jesus, você foi transformado. Não mais criatura, mas agora filho e filha de Deus. Através de Jesus, você é conhecido de Deus. Não mais distante, mas agora conhecido de Deus. Amado de Deus. Amado de Deus. Você é um ser relacionável. Um ser que se relaciona. Um ser que busca comunhão. Um ser que não vive só. Você não foi criado para viver sozinho. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim: não é bom que ele viva só. Nessa hora, quero profetizar sobre o seu coração. Que toda depressão, que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Que toda solidão, que toda falta de motivação caia por terra em nome de Jesus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para ser amado, para amar. Você foi criado para ter comunhão. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, em Cristo, co-herdeiro dele. O Filho de Deus que foi enviado por você, que era unigênito, se tornou primogênito para que você pudesse ser semelhante a Ele. Jesus te colocou ao lado dele como filho de Deus, como filha de Deus. Você em Jesus foi restaurado à sua originalidade. Agora você tem conexão com o Pai. Agora você tem identidade. Agora você não é mais uma marca gerada por um homem. Você não é mais um rótulo instituído por pessoas. Você não é mais um trauma que aconteceu na sua vida. Agora você é filho. É filho de Deus. Você é cidadão dos céus. A palavra diz que você vai morar no céu, que Ele voltará para te buscar, mas que hoje você é embaixador de Cristo aqui nessa terra. Você busca a santidade, você busca ser parecido com Ele, para que você possa proclamar o reino de Deus, proclamar as boas novas, pregar o Evangelho. Da sua boca saem palavras que transformam, palavras que curam. Você é alguém que foi escolhido por Deus, você é louco por Jesus, você anseia as coisas do alto, porque você é representante dos céus aqui na terra. Você foi criado com um propósito: adorar a Deus. Você é um adorador. Você é um adorador. Você é um ser exclusivo, único. Em bilhões de pessoas, Deus te conhece pelo timbre da sua voz.
Deus te deu uma íris exclusiva, Deus te deu uma digital única. Deus te chama pelo nome essa noite. Quem você é? Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Mesmo que o pecado quis te destruir, mesmo que o pecado quis te afastar de mim, em Jesus, em meu Filho, eu te resgatei, eu te trouxe vida, eu te chamo essa noite. Você é santo, justo, livre, abençoado, vitorioso, mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é revestido do novo homem, e o novo homem é Cristo. É Jesus. Você é aliançado através do sangue de Cristo. Através do sangue de Jesus você tem uma nova aliança. E essa nova aliança agora te faz ser acolhido do Pai. Acolhido do Pai. Você é justificado em Cristo. Você tem uma nova natureza divina agora que habita em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é um ser, eterno, eterno. Mas você precisa saber o que você é. Crucificado com Cristo. Todos os dias você é alguém que foi crucificado com Cristo. Olhe para a cruz, não olhe para você, não olhe para aquilo que você pode fazer, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Você é crucificado com Ele. Com Jesus, Porque quando você é crucificado com Ele, o seu velho homem fica crucificado no madeiro. E agora, não mais o corpo é destruído pelo pecado, não mais escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Agora, você não vive mais. Agora Cristo vive em você. Você está crucificado com Cristo. Olhe para Ele todos os dias e peça para que Ele possa te trazer vida e esperança, para que Ele possa ser a justiça em Deus todos os dias e te trazer a esperança viva. Você é filho amado. Você é filha amada.